Meus queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho Teológico, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade nós vamos dar continuidade com nossos estudos e doravante nós estaremos falando sobre os profetas, os livros proféticos, né? Antes de falar dos primeiros profetas, que é chamado de profetas maiores, nós vamos trazer esse vídeo só vai ser sobre profeta, o que significa profeta, o que é o profeta, quem era o profeta no Antigo Testamento, o que diz o profeta é movido por quê e por quem, não é? E assim sucessivamente. Então, dentro dessa proposta, nós vamos estar falando sobre esta demanda, não é? Depois é que vamos por profetas maiores e profetas menores, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel e etc. Ok? Então nós vamos falar isso doravante, tá certo? Então vamos trabalhar a questão dos livros proféticos, mas dentro do estudo do termo profeta, certo? Quem foram os profetas? Não é? Quais os livros proféticos? Quando surgiu essa primeira pessoa? Qual foi a primeira pessoa que foi chamada de profeta? Não é? Essas e outras questões você verá agora no canal Rascunho Teológico. Portanto, fique conosco, não saia daí. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe para que esse vídeo, para que esse estudo chegue a mais pessoas, tá certo? É gratuito, não paga absolutamente nada. Deus abençoe. Vamos para a nossa aula. Livros proféticos, quem eram os profetas, enfim, tá bom? Muito bem, isto posto, meus, nós vamos trabalhar um pouco sobre o conceito de profeta, né? E assim, depois nós vamos estar falando sobre a verdadeira profecia, a falsa profecia, a profecia dentro do hebraico, da escritura hebraica, como é visto isso, né? E a palavra oral escrita, os livros proféticos, os profetas maiores e profetas menores, a doutrina dos livros proféticos e o significado dos livros proféticos. Então, tudo isso nós vamos estar estudando nesta questão aí de livros proféticos, tá certo? Muito bem. Para começar, vamos para os conceitos. O que é profeta? O termo profeta vem do grego profetes, né? Derivado do verbo profeme, que significa dizer, anunciar, proclamar, né? Segundo o sentido do prefixo pro, é o termo que significa aquele que transmite uma mensagem e a ele confiada. Então, pro em sentido substantivo é em lugar de, em nome de, né? Então, dentro dessa questão de pro, nós vamos ver o termo do significado, que é aquele que transmite a mensagem a ele confiada, e dentro do substantivo, nós vamos ver que é aquele que fala em lugar de ou em nome de, certo? E assim sucessivamente, é aquele que fala diante de. Então, dentro do sentido especial, nós vamos aprender que é aquele que prediz acontecimentos futuros. Pro em sentido temporal, por exemplo, é antes de. Então a acepção que mais convém ao profeta é a primeira, que diz: ele é antes de tudo mensageiro, que transmite a palavra a ele confiada por Deus precisamente, ok? E pelos deuses também, no caso dos politeístas. É uma palavra que não tem nele o mesmo a sua origem. O profeta pode falar tanto do futuro, nas suas palavras dirigir-se primeiramente aos presentes, e mesmo quando diz respeito, né? Quando diz respeito a acontecimentos ainda por vir, que visa aí seus ouvidos imediatos. Então, uma pessoa caracterizada como profeta, portanto, quando se é apresentado por um portador de uma palavra divina, que esse portador é portador do oráculo. Essa palavra divina aqui é oráculo, né? Que é recebida por revelação. Nisto, o profeta se distingue das outras formas de se obter
é resposta divina para as questões humanas, a saber, adivinhação pela observação de astros, animais, por interpretação de objetos e necromancia, êxtase, dentre outras. Então, pois a sua mensagem não deriva de técnicas para obter conhecimento, mas unicamente da comunicação de Deus, ok? Então, quando vamos trabalhar esse termo profético, profeta, vamos perceber a profundidade do significado desta palavra, né? A profundidade, a grandeza, não é? E não é coisa ambígua, é coisa de gigantesca, que traz bastante significado com o mesmo sentido praticamente, mas trazendo conteúdo substanciosos para o nosso conhecimento dentro desse campo, né? Dentro desse campo em que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A Bíblia hebraica usou a nomenclatura virada para se referir, variada, no caso, para se referir às figuras proféticas, mas sendo mais comuns os termos ligados às raízes de reis, que ter visão, receber uma revelação, o rei vem de ter visão, e bem como a expressão Isrash ou Elohim, o homem de Deus, né? Então a terminologia mais usada aí é ligada à raiz NB, da qual provém aí o termo Nabim, que é traduzido por 70 referências, por 70 preferencialmente traduzido no caso na Septuaginta, no caso, segundo Vine, o dicionário Vine, ele vai traduzir isso, vai dizer que essa palavra Nabim é traduzida pela Septuaginta, preferencialmente por profetês, né? Se for mulher, é profetes, com I, né? Se for profetes, homem, masculino é profetes, com ES, ok? Então, quando vamos lidar com isso, dentro dessas questões, a primeira pessoa a ser chamada profeta na Bíblia, de que se tem notícia, encontramos em Gênesis capítulo de número 20, versículo de número 7, que dá consonância com o Salmo 105, verso 15, mas a profecia do Antigo Testamento recebeu a normativa na vida de uma pessoa, na pessoa de Moisés, que passou a constituir padrão de comparação para todos os profetas do futuro. Isso vemos em Deuteronômio capítulo 18, verso 15 a 19. Então, o primeiro profeta, a primeira pessoa que quem chama de profeta é Moisés. Podemos ver no capítulo 20 de Gênesis, verso de número 7, né? E assim sucessivamente. Então, e aí nós vamos ver também que nos Salmos, ou no Deuteronômio 34, verso 10, que vai fazer alusão a um Meshiá, a um Messias, e cada característica, no caso, que é caracterizado o verdadeiro profeta de Yahvé, ou de Deus, na tradução clássica aí da profecia veterotestamentária, né? Veterotestamentária, que foi pela primeira vez encontrada em Moisés. Então ele recebeu uma chamada específica e pessoal da parte de Deus. Então a iniciativa da chamada de alguém para o ofício profético depende de Deus, né? Depende de Deus exclusivamente, conforme está escrito no capítulo 3, versos de 1 a 4 e verso 17, e o capítulo 6 do livro de Isaías. E quando vamos ver em Êxodo, capítulo 3, verso de 1 a 4, também vamos observar que isso depende de Deus. Jeremias, capítulo 1, versículo 4 a 19, faz essa referência. Ezequiel, no capítulo de 1 e até o capítulo 3, e Oséias, no seu capítulo 1, versículo 2, bem como Amós, capítulo 7, verso 14 e 15, né, vai fazer menção, informando que a iniciativa da chamada de alguém para o ofício profético depende exclusivamente de Deus. É Ele quem chama, é Ele quem faz, é Ele quem dá a palavra, não é? Então Deus é quem tem controle de tudo isso aí, né? E Jonas capítulo 1, versículo 1 também nos aponta aqui. Então é somente o profeta falso
que ousa arrogar-se do ofício, né, tomar para si o ofício que Deus não deu. Por isso que ele é falso. Deus não mandou, como é que você fala sem Deus mandar? Vamos ver isso em Jeremias, capítulo 14, verso 14, e o capítulo de número 23, versículo de número 1 de Jeremias, o profeta Jeremias. O objetivo e efeito primário da chamada para o ministério profético era a introdução. Primeiro, introduzir a presença de Deus, conforme fica demonstrada nas passagens observadas que vimos aí no texto que citei, né? Então, esses eram o segredo, o conselho de Deus, né? Em Amós 3,7 vamos observar isso, e em 1 Reis, capítulo número 22, verso de número 19, né? Então, o profeta aparecia perante os homens na qualidade de um homem que se apresentava perante Deus, né? Então, a confiança, a credibilidade do profeta só era patenteada, só era percebida se Deus estivesse presente, né? Se fosse Deus que fez. Porque se ele falasse, se não falasse em nome de Deus, ele teria problema. E se falasse em nome de Deus e Deus não falou, o problema persistia, obviamente, porque ele acabou de criar um efeito cascata, né? Então, quem é profeta fala em nome de Deus e não precisa ficar garantindo, se Deus não fizer isso, não vai acontecer, eu garanto que não. Então não é Deus, irmão. Já reprova logo essa profecia, porque não é Deus. A profecia bíblica, ela tem que estar enquadrada dentro das Escrituras. Fora disso, esse camarada é um falso profeta, é uma pessoa que vive de achismo, não é? E isso é perigosíssimo, isso é perigoso para ele, o suposto profeta ou a suposta profetisa, e perigoso para quem acredita, né? Então é preciso ter cuidado, por isso que a Bíblia diz que temos que examinar as Escrituras. Então o profeta aprecia perante os homens de qualidade de um homem, perante os homens na qualidade de um homem que se apresenta perante Deus. Novamente, a consciência profética da história teve origem com Moisés, quando Isaías lançou sua tremenda polêmica aí contra a idolatria, uma de suas mais polentes, né, contenções, no caso, que somente Jeová é autor da profecia e que os ídolos só sabem algo depois que isso sucede, ou seja, vamos ver isso em Isaías 45, verso de número 20 a 22. Então, os ídolos, eles não sabem nada, não é? E só passam a ficar sabendo de alguma coisa depois que elas acontecem. E então o profeta não, o profeta vive dentro dos parâmetros de Deus. Primeiro, tem que ter vida com Deus. Segundo, Deus, se Deus quiser usar, vai usá-lo. Então, nós vamos ver que as descrições desse título de profeta, por exemplo, as descrições gerais vai aparecer geralmente que é usada a respeito dos profetas. A primeira, de homem de Deus, descreve o conceito sobre eles que tiverem seus semelhantes. Esse título foi dado aí pela primeira vez a Moisés, no capítulo 33, versículo 1, né? Então, o primeiro profeta, a primeira pessoa que teve o título de profeta foi Moisés, conforme também Deuteronômio 33, versículo de número 1, não é? E ele continuou sendo empregado até no fim da monarquia, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 2, verso 27, capítulo 9, verso 6, 1 Reis, capítulo 13, verso 1, né? Que a intenção disso era expressar a diferença do caráter entre o profeta e os demais homens, deixando perfeitamente claro que a mulher sunamita, por exemplo, veja que este é um santo homem de Deus, essa frase que foi dita pela sunamita, né? E nós vamos ver aqui que no capítulo 4, verso 2, capítulo 4, verso 9 de 2 Reis, né? Então, o outro título geral era de servo, né? Então, todo profeta também tem que ser servo. É dele, o teu, o meu, no caso, né? Teu servo, o servo do Senhor, o servo dele, enfim. Então, não parece aí que algumas vezes alguém tenha sido dirigido a qualquer profeta chamando-o
de servo de Deus, mas Deus frequentemente nos descreveu o profeta como seus servos, né? E consequentemente os outros pronomes dele, que é Eteu, era empregado, por exemplo, em Joel capítulo 7, verso 25, Êxodo capítulo 7, capítulo 9, aliás, né? Nós vamos ver esse exemplo por 2 Reis 17 e 2 Reis 21 e 2 Reis 24, né? Então, Joel 7 não existe, né? Joel só existe 3 capítulos, né? Então, só corrigindo aqui. Então, aqui é outra relação de profeta com relação à sua pessoa. A pessoa do profeta para com Deus é expressada aí sendo como que isso também, inicialmente, um título aplicado aí a Moisés, conforme está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2. Josué, capítulo 1, versículo de 1 a 2, certo? E isto posto, nós vamos ver palavras como Nabim, Roé, Rosem, né? Que é a discussão aí, igualmente extensa, tem sido centralizada sobre a relação entre as 3 palavras, né? Uma para outras, ou seja, o versículo tais como 1 Crônicas 29 e 29, que parece aí empregar a palavra acima de grande discriminação. Gad é descrito no hebraico como Rosem, ou seja, que sugere que devia procurar uma nuance exata de significado de cada termo, né? Então, isto posto, vamos dar sequência, né? Então, a primeira pessoa a ser chamada profeta na Bíblia foi Moisés, ok? Como vamos ver a questão da falsa profecia? Então, se o controle, se é a palavra de Deus que o profeta transmite, provém totalmente de Deus, ou seja, ou imaginário ou invenção de não é uma questão fácil aí de solucionar. A Bíblia diz que manda examinar o espírito. Então, como muitas personagens de Bíblia aparecem como profeta, reivindicam aí falar em nome do Senhor. Houve necessidade de serem estabelecido critério para discernir as características daquele que realmente transmite mensagem divina. Por exemplo, como vamos ver em Miqueias capítulo 2:9, vai nos falar sobre julgam a realidade a partir da vontade divina. Miqueias 2, verso 11. Vamos ver que ele é obediente à palavra recebida, não é? Então ele recebe e ele é obediente à palavra, ele entrega tudo que recebeu. Em Jeremias capítulo número 23, verso 28 e 29, e Jeremias capítulo de número 28, verso de número 1 a 17. Então, não usam profecia como meio de vida. Então, um verdadeiro profeta, né, não usa profecia como meio de vida. Miqueias capítulo 3, verso 5, Amós capítulo 7, verso 12 e 14. Né, de 12 a 14 ou melhor. Sua vida está de acordo com o que anuncia. Jeremias 23, versículo 14. Né? Outro sim, Oséias capítulo 3, versículo de 1 a 4. Então, outra característica do verdadeiro profeta é que são enviados por Deus para essa missão, muitas vezes contra a sua própria vontade. Vamos ver isso em Jeremias capítulo 1, versículo 4 a 10, capítulo 20, versículo 7 a 18. Então, o profeta enviado por Deus no Antigo Testamento é assim, um porta-voz fiel. A palavra que Deus lhe comunica o envolve pessoalmente, não somente a uma informação que recebe, mas toca a sua vida, sua própria vida. Ele a assimila e se identifica com ela antes de transmiti-la. Isto aparece em diversas narrativas simbólicas que ocorrem aí nos livros proféticos. Ezequiel come o rolo da palavra, Ezequiel 3, capítulo de 1 a 4. Isaías tem seus lábios purificados para poder anunciar a palavra do Senhor. Isaías capítulo 6, versículo 6 a 7. Jeremias recebe em sua boca a palavra de Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 9 a 10. Então, Oséias passa por uma experiência matrimonial para expressar o amor do Senhor. Então, a profecia, o profeta, a verdadeira profecia, ela provém, é gerada de Deus, provém de Deus, é Deus que quer,
né? É dentro da vontade soberana de Deus. Então, o profeta é sobretudo aquele que fala em nome do Senhor. Então, normalmente, há uma diferença temporal entre o profeta como personagem, que anuncia a palavra de Deus, e o escrito que leva o seu nome. Então, precisa verificar isso. Tem vários profetas que falaram. Nós não temos o livro de Moisés, né? Mas Moisés foi chamado o primeiro profeta, né? E vários outros que também não tiveram. O Gad, por exemplo, não teve livro, e vários outros que vamos ver ao longo do nosso estudo, né? Nos estudos passados estivemos falando, ainda no campo da panorama bíblica, nós estivemos falando dos livros poéticos, né? Os demais livros históricos e etc. E tal. Agora estamos no livro profético. Mas antes, como eu disse, estamos trabalhando a questão do conceito de profetas, tanto verdadeiro quanto profeta falso, e como chegarmos, como termos essa convicção. Essas palavras escritas, né? No caso, via de regra, o profeta não escreve sua mensagem. O texto do livro profeta deixa perceber que a colocação por escrito foi feita posteriormente por aquele que receberam essa palavra como palavra de Deus, e perceber o seu valor. Então, essas palavras prescritas são conservadas, né, e transmitidas pelos cultores, né, da tradição religiosa israelita. Ou seja, ao serem percebidas como permanentemente válidas, são reinterpretadas e aplicadas para outras épocas. Então, a situação de sofrimento, transformação e acréscimo, né, nesse processo de releitura da profecia. Então, precisamos ter cuidado com isso. Os livros proféticos, no caso na Bíblia hebraica, são a segunda parte das Escrituras e compreende, a saber, os profetas anteriores, que Josué, Juízes, Samuel e Reis, e os profetas posteriores, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os 12 profetas, que é chamado de profetas menores, a saber, Oséias, Joel, Obadias, Amós, Jonas, Jonas, no caso, Miqueias, Naum, Baruque, né, Sofonias, e Zacarias e Malaquias, né? Então, a Bíblia grega, que é a Bíblia Septuaginta, ela chama de livros proféticos somente os profetas posteriores da Bíblia, e inclui ainda outros livros, outros textos apontado aqui, apontando o livro de Baruque, ou seja, Rabaruque, o Baruque no caso, o livro de Lamentações, a carta de Jeremias, Daniel, com os trechos de Deuterocanônico, né, que está escrito em Daniel capítulo 13 e 14, né, e Daniel capítulo de número 3, versículo 24. Né. Então, o uso atual em geral do livro profético se entende um conjunto que compreende Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Então, podemos observar todo o conteúdo de informação que é valiosíssima para nós outros. E os profetas menores ou maiores, esses 3 livros proféticos são conhecidos como maiores, a saber, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Por que não dizer também Daniel, não é? E dentro desse conceito aqui, o livro de Isaías remonta aí a profecia que vem do século 8, século 8 a.C. Em Judá, exerceu aí seu ministério, recolhe aí os oráculos e narrações que provêm desta época, além dos outros que, sob a influência de ensinamentos, foram designados ocultos, né? Ou seja, foram considerados sobre óculos após, desde o final do século de número 20, né? E depois de Cristo, século 20 depois de Cristo. Então, geralmente, aceita aí a distinção
do livro em 3 partes. Por exemplo, primeiro, pronto, ou seja, o pronto Isaías, como chamamos, que compreende o capítulo 1 a 39, e o segundo é o Deutero, né, que compreende o capítulo 40 até o capítulo 55, e o terceiro é o Trinto, né, também dividido assim, e que vai do capítulo de número 56 ao capítulo 66. Então, a distinção é percebida pela diferença da época histórica e de cunho literário e teológico, embora haja muitas personagens acrescentadas em épocas posteriores. No primeiro livro de Isaías, boa parte dos textos provém do século 8, né, antes de Cristo. Então, o segundo Isaías é da época do exílio babilônico, né? Então, vem desse período aí, da época do período babilônico, por volta de 550, adiantando aí por volta de 550 a.C., e anuncia para um tempo próximo do fim do cativeiro, né? O terceiro Isaías é um conjunto situado no período pós-exílico, embora contenha aí textos que possam provir, né, de épocas anteriores. Então podemos ver, irmãos, que o terceiro, que o termo profeta, ele é muito amplo, e os períodos que foram acontecendo ali, e que Deus precisou usar os profetas para trazer ao povo a mensagem correta, conforme Deus queria que fosse predicada, anunciada, que fosse revelada ao povo. Então, o terceiro Isaías é responsável não só pela terceira parte do escrito, mas também pela forma final do livro como um todo, por esse seu trabalho. O livro, apesar de diferentes partes, apresenta unidade. Então, nós vamos trabalhar a questão de todos esses livros proféticos, tá certo? Eu espero poder ter ajudado nessa primeira introdução do nosso material, do nosso livro, né? E nós vamos trabalhar aí dentro desse prisma em que poderemos aprender bastante sobre os profetas, os livros proféticos. Então, o conceito introduzido no Antigo Testamento pelo relacionamento entre Moisés e Arão, quando Moisés se recusou a falar, Arão foi designado por Deus como porta-voz. Capítulo 4 de Êxodo, versículo 12 a 16. Então Arão seria aí a boca de Moisés para falar por ele. E mais tarde o papel de Arão é descrito como um profeta, né? Capítulo 7, versículo 1 e 2 de Êxodo, né? Da mesma forma, o profeta de Deus é aquele que transmite a palavra de Deus, embora Deus não seja incapaz de falar. Deus é capaz de falar assim, mas Deus sempre usava alguém. Então, como os demonstram os episódios da sarça ardente, da entrega da lei do Sinai, da voz suave ouvida por Elias, ele escolheu anunciar a palavra de Deus ao seu povo através da voz de seres humanos, e não aos seus agentes de revelação, né? De acordo com Hebreus capítulo 1, versículo 1, o período do Antigo Testamento, a revelação se dava de muitas maneiras. Então, os profetas são aqueles que trabalham para Deus, falando o que Deus quer, falando o oráculo de Deus, não trabalhando com jeitinho, que chamamos também de jeitinho brasileiro. Se Deus mandou dizer, ele diz e ponto, não é? É como diz o baiano, né? Quem gostou coma muito, quem não gostou coma mais pouco, mas é o que tem. É isso que Deus quer dizer, porque Deus sabe a necessidade do povo, ele sabia como é que estava o povo, e o povo precisava sim ouvir, né, o que Deus precisava e queria falar com o seu povo. Afinal, nós somos povo de Deus, né, desde os antigos tempos, né? Quem busca Deus, quem quer ser chamado filho de Deus, precisa obedecer tudo aquilo que Deus manda e tem para nós outros, tá certo? Quando vamos ver a profecia no Antigo Testamento, não é obscura ou caótica, e não conduz o povo pelo caminho egoísta, ou ocultos, destrutivo, não, como a voz de Deus, ou seja, os profetas
exortavam, ameaçavam, encorajavam as pessoas ao pecado de contínuo do coração do homem, eles expunham a palavra de Deus. Então, para aqueles pecados contínuos, aqueles corações duros, eles expunham duramente a palavra de Deus. Os profetas mais importantes da história de Israel, nós vamos ver Samuel, nós vamos ver Natã, Elias, Eliseu, que pertencem a um período pré-clássico chamado, né? O período pré-clássico da profecia de Israel. Como eles não registraram suas obras, por exemplo, Natã, Elias, Eliseu, né? Então eles daquele período pré-clássico, né? Ou não teve obras registradas, né? As profecias, esse livro de profecias não teve suas profecias em livros separados. Esses profetas são em geral lembrados pelos seus feitos e por suas palavras. O período clássico das profecias israelitas compreendido aí no século 8 a século 7 a.C., né? E conheceu as primeiras coleções dos oráculos registrados dentre os períodos. Então, os profetas, eles parecem agrupar-se ao redor de duas grandes crises. Por exemplo, a queda de Israel diante dos assírios, que aí tinha Amós, Oséias em Israel, Isaías e Miqueias em Judá, e a queda de Judá diante dos babilônicos, onde tinha Sofonias, Naum, Abacuque, Jeremias, e por último os profetas exílicos, né? Os profetas, esses eram profetas exílicos. Os profetas pós-exílicos proclamavam a palavra de Deus ao povo durante os obscuros anos do exílio da Babilônia, a saber, Daniel e Ezequias, durante o período aí da restauração da Palestina. Nós vamos ver que esses que eu vou citar agora são profetas pós-exílico, que é Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, o conteúdo canônico protestante das Escrituras indica que o ministério profético, como precursor do reino de Deus, permaneceu em silêncio entre Malaquias e João Batista. Malaquias prediz que o Messias seria precedido pela vinda de Elias, conforme vemos em Malaquias 4, versículos 5 e 6. Elias não se reencarnou, mas sua autoridade se fez ouvir novamente através de João Batista, né? E assim sucessivamente. Que Deus em Cristo nos abençoe e que o Espírito de Deus continue nos vossos corações. Um abraço, canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas.